Boa noite. Eu gostaria hoje de responder a pergunta que me fizeram: como vocês se reúnem? De onde vocês tiram esse tipo de reunião? Bem, eu gostaria de ler vários versículos que eu tenho diante de mim e convidar você para usar a sua escritura sagrada para que você possa tomar a sua decisão. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que há aproximadamente 200 anos atrás, alguns cristãos que não se conheciam começaram a se reunir em diversos países diferentes em torno da pessoa do Senhor Jesus, tendo Ele apenas como centro da reunião, sem nenhum outro fundamento a não ser as Escrituras. A primeira base que se tomaram para isso foi Mateus 18:20, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esses irmãos procuravam regressar aos princípios e práticas do Novo Testamento, acreditando que a Igreja do Deus vivo, que é aquela que o Espírito de Deus criou, é composta por um único corpo, formado por todos os nascidos de novo. O Espírito Santo habita em todos os crentes e forma assim um corpo. Esses irmãos se reúnem localmente, simplesmente como membros do corpo de Cristo. Não membros de uma localidade, ou de uma cidade, ou de uma organização, mas membros de um único corpo. Também é importante lermos Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Lembramos, então, que ainda que somos muitos, somos um corpo. Também podemos ler 1 Coríntios 12, versículo 12 e versículo 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Vamos ler também Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vamos vendo nesses textos sempre o único corpo. O Espírito de Deus é visto como o único presidente, líder na Assembleia. E a Bíblia é suficiente por si mesmo. O livro de orientação e autoridade divinamente inspirado. A Bíblia ensina que todos os verdadeiros cristãos constituem um sacerdócio real e sagrado. Por isso, existe a liberdade do Espírito Santo entre nós para usar quem quer como seu porta-voz, seja em oração, seja em louvor. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9. Vamos ler o contexto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Lemos também agora 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um, como quer. Esses crentes, desde essa época, reconhecem que Cristo é o chefe da igreja e que só Ele pode conceder dons espirituais para a sua assembleia. Ele tem então ali pessoas como profetas, evangelistas, pastores, doutores, e que em cada um de nós há graça concedida de acordo com a medida do dom de Cristo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estou lendo Efésios 4, contexto de 7 a 12. Veja, irmão, então nessas reuniões não tem um único homem, ou melhor, não tem qualquer homem, não tem um ministério ordenado, ministério instituído de forma humana, mas o que tem é o ministério dos vários dons que Cristo concedeu à sua igreja. Não são títulos hierárquicos ou honoríficos, mas são dons espirituais que cremos vêm do Senhor. Esses irmãos, crentes, nunca tiveram uma associação religiosa, uma igreja organizada, por assim dizer, com sedes, bispos, presidentes, anciões nomeados ou clérigo ordenado. Eles funcionam em conjunto, sempre procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Eles acreditam que cada assembleia é uma representação local de todo o corpo e efetuam as suas ações em nome do Senhor e de acordo com a palavra de Deus como autoridade e, portanto, válida para os outros membros do corpo, ou seja, uma decisão tomada, uma decisão reconhecida. Vamos ler Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Vemos aqui então a autoridade reconhecida entre todas as assembleias por uma decisão de uma assembleia. Se você entrar num local de reunião onde esses cristãos, inclusive eu, se reúnem na manhã do primeiro dia da semana, que reconhecemos ser o dia do Senhor, você nos irá ver reunidos à volta de uma mesa. E sobre essa mesa teremos ali um pão e um cálice contendo um vinho. Para o quê? Para que possamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E essa é a única característica marcante em todos os locais que você for e tiver irmãos reunidos nessa base. Pois ali não vai ter um clérigo para presidir, nem um ancião ou qualquer homem no comando. Não há hierarquia nas nossas assembleias, mas há ordem segundo Deus, quando cada um se submete à autoridade da Bíblia e à direção do Espírito Santo. Não fazemos as coisas por nós. Vamos ler 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Se você perguntar a um dos irmãos ali reunido, qual vai ser o programa? A resposta vai saber, não há programa. Não tem nenhum programa. Se perguntar quem irá participar e entregar o pão e o vinho às pessoas, também vão dizer que não há quem escolhido. Qualquer um dos irmãos, em boas condições espirituais, podem fazê-lo. Se perguntar talvez se alguém irá pregar, a resposta provavelmente será, nós não nos reunimos nessa manhã para pregar ou para ouvir um sermão. Nós nos reunimos para louvar e adorar o Senhor e para recordarmos da sua morte. Vamos pensar nessas coisas, amado. Nesta reunião, que os crentes que se reúnem dessa forma fazem, eles funcionam como dizem Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2:5, um sacerdócio santo, para oferecer
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois que tudo isso suceder, sim, um irmão pode ministrar a palavra de Deus, ou pode trazer um conselho, uma pergunta, mas tudo isso depois de observar aquele momento memorial de anunciar a morte do Senhor, conhecido por muitos como ceia do Senhor. Aí vão perguntar então, qual então é o propósito deste serviço? Então vamos responder. É um esforço sincero da parte desses santos para cumprir o pedido do Salvador na noite da sua tradição. Você lembra? Façam isso em minha memória. E para realizar as instruções dadas pela revelação do apóstolo Paulo, de observações quanto à ceia do Senhor. Vamos ler Lucas 22, 14 a 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amado, eu creio que esses textos, eles falam por si mesmos. Vamos ler agora 1 Coríntios 11, 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Palavras lindas deixadas pelo apóstolo Paulo. Quem ouve, entenda e obedeça. A nossa tentativa é de seguir o exemplo dos primeiros cristãos, que perseveravam na doutrina, na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E no primeiro dia da semana, reuniam-se para partir o pão. Isso você pode ler em Atos 2, 42, e em Atos 20, versículo 7. Quanto à participação na ceia, a prática não é a comunhão de quem chega participa. Tampouco é uma comunhão de que ninguém pode participar. Mas nós entendemos que devemos ter uma mesa vigiada, ou seja, zelada, de acordo com a santidade do Senhor. O ensino da Bíblia dá a nós, os crentes, a responsabilidade de não aceitar conscientemente que injustiça esteja associada ao nome do Senhor. Ou seja, se nós sabemos que há injustiça, não devemos participar. Isso nós encontramos em 1 Coríntios 5, 13 e 2 Timóteo 2, 19. Vamos ver Salmo 93, 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Veja, amado, os crentes verdadeiros que ali se reúnem não podem tolerar o mal na Assembleia sob o pretexto de que cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Isso seria contrário ao que a Bíblia ensina a respeito da solidariedade entre os membros do corpo e da disciplina que deve ser mantida numa Assembleia em nome do Senhor Jesus. A disciplina bíblica deve ser aplicada com espírito de amor e humildade,
para o bem das almas e para a glória de Deus. Estes irmãos, dos quais eu me encontro também, praticam a presidência do Espírito Santo. Ou seja, nós cremos que o Espírito Santo de Deus reparte a cada um como quer. Isso está em 1 Coríntios 12, versículo 11. Qualquer irmão que não esteja sobre disciplina pode indicar um hino para ser cantado por todos. Nós não temos hino de um canta para se apresentar. É uma reunião onde todos participam. Então o irmão indica. E quando um outro irmão pode liderar uma oração, e todos dizem amém. E um terceiro pode ler as Escrituras. E um quarto pode dar graças pelo pão, pelo vinho. E todos ali que estão na mesa do Senhor participam então da ceia do Senhor. Amado, em obediência à instrução divina, as nossas irmãs se cobrem e permanecem em silêncio. Podemos achar isso em 1 Coríntios 11, de 3 a 13. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lhes permitido falar, mas estejam sujeitas. As irmãs não devem liderar. As irmãs, elas devem ter um espírito de audição. Participam e aprendem junto com os santos. Devem cobrir suas cabeças, como eu já disse, em reconhecimento da ordem de Deus na Assembleia. 1 Coríntios 11, de 3 a 13 e 1 Coríntios 14, 34. Nesses dois textos você vai aprender sobre o silêncio das irmãs e sobre a cobertura. Nessa reunião nossa, irmãos, para a memória do Senhor, na sua morte e para a adoração, é recebida uma oferta da parte dos que participam. Visto que o sacrifício da oração e o sacrifício da dádiva, da nossa substância, estão associadas a Hebreus 13, 15 e 16. Então nós não vamos ali para receber nada, nós vamos ali para oferecer. A coleta que é feita nessa reunião destina as despesas locais, à obra do Senhor e aos necessitados. Não se pede dinheiro, ninguém é forçado a dar dinheiro, nós simplesmente ofertamos aquilo que o nosso coração desejar. A coleta é, em termos gerais, considerada como um serviço. Isto é também em concordância com as instruções da Palavra de Deus, relativa às coletas que aconteceram nos primeiros dias da igreja. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Também há alguns lugares que à tarde do primeiro dia da semana se realiza uma pregação. E durante a semana, normalmente se tem reunião de oração ou estudo da Bíblia. E todos os irmãos desfrutam de uma liberdade semelhante para participarem. Isso fica evidente quando você participa ou vem conhecer nossas reuniões. Em relação a reuniões especiais, muitas vezes temos reuniões para jovens, encontro de jovens, e reuniões com irmã, encontro de irmãos, conferências bíblicas. Então, diversas situações onde nos reunimos, mas sempre com o propósito de estarmos em torno da palavra de Deus. Também precisamos esclarecer que não carregamos nenhum nome. Você não vai encontrar nenhum nome. Se por acaso você chegar no lugar e ver um nome, alguma coisa ali não está bem entendida ainda. Porque nós entendemos que o nome que devemos carregar são só os que tem na Bíblia. E aqueles que os cristãos eram chamados, ou seja, cristãos, santos, irmãos do caminho, discípulos, esses que são aplicáveis a todos os filhos de Deus. Porque todos esses que eu citei, qualquer filho de Deus pode ser nomeado dessa forma. Não recusamos, mas simplesmente não queremos
que os outros estabeleçam sobre nós um nome. Por isso, nós queremos ser conhecidos apenas como irmãos ou como cristãos que se reúnem em nome do Senhor Jesus, em torno dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Podemos ver em Tiago 2,7 essa expressão: bom nome que sobre vós foi invocado. Qual é esse bom nome, irmãos? É o nome do Senhor. Não há outro nome a não ser esse para o qual devemos nos reunir. Um acolhimento de boas-vindas estende-se a todos aqueles que querem nos visitar. Se você está interessado em ouvir o Evangelho ou conhecer nossas reuniões, procure-nos, venha nos visitar. Você vai se sentir muito bem entre nós e vai ter oportunidade de aprender a palavra de Deus. A resposta do Senhor Jesus para aqueles que têm dúvida quanto às nossas reuniões está em João capítulo 1, versículo 39. Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Venha, irmão, venha nos visitar, venha conhecer aqueles que se reúnem somente ao nome do Senhor para glorificar o seu santo nome. Está respondida a pergunta que me fizeram já há algum tempo. Esta pergunta está transcrita também no meu site pessoal, www.irmãosnobrasil.org. Se você gostaria de visitar, vai lá e conhece um pouquinho do nosso material. Foi um prazer estar com vocês.